A gente já viu que os padrões de candle são ótimos para saber quando comprar ou vender uma ação. Mas sabia que existem inúmeras estratégias? É por isso que eu vou mostrar outros padrões de candles agora no Coringa Econômico. Como eu já disse para vocês, o ponto principal para quem quer operar candles é saber que esses padrões não são simples imagens. Eles são um resumo de um comportamento do mercado. Mas vamos começar com a primeira, que é a chamada Marubozu. Nessa formação, nós temos um candle de alta ou de baixa que não possui sombra nenhuma, ou uma sombra muito pequena. E isso indica que os compradores estão muito fortes no Marubozu de alta ou que os vendedores estão muito fortes no Marubozu de baixa. Em cima dessa formação foi criado outro padrão, o padrão Kicking, ou chutando em português. Ele é formado quando acontece dois Marubozus de cores diferentes em sequência. Temos tanto o Kicking de alta quanto o Kicking de baixa. No Kicking de alta, o primeiro candle é preto ou preenchido e sem nenhuma sombra, seguido de um candle de alta, também no formato Marubozu. O Kicking de baixa segue o mesmo raciocínio, agora com o primeiro candle sem nenhuma sombra, de alta, seguido por outro Marubozu de baixa. E quando vemos essas formações, temos uma indicação de que a tendência de alta ou de baixa é bem forte. Outra formação muito interessante é o bebê abandonado. Nessa formação nós temos um candle de corpo bem pequeno ou inexistente cercado por gaps. Por isso o nome bebê abandonado, porque aquele candle pequeno fica abandonado entre os gaps. Olhando aqui você nunca mais vai esquecer. Tá vendo que nós temos um candle de baixa seguido de um gap e logo em seguida é formado um candle em forma de doji, ou seja, praticamente sem cor. Depois desses dois candles nós temos um outro gap seguido por um candle de alta. E apesar dessa formação de bebê abandonado ser um pouco rara, quando ela acontece temos uma indicação bem confiável de que aquela tendência de baixa chegou ao fim. E o bebê abandonado também pode ser usado para prever o fim de uma tendência de alta. Nesse caso, nós vamos seguir o mesmo raciocínio, só que agora com o primeiro candle de alta seguido por um gap, um candle de corpo bem pequeno e outro gap, e um último candle de baixa que finaliza a formação. Outra formação que tem um nome mais simples, mas também é muito eficiente, é a nuvem negra. Nesse padrão, as ações estavam em uma clara tendência de alta, mas foram formados dois candles. Um grande candle de alta primeiro, seguido por um candle de baixa, que penetra o primeiro no mínimo até a metade. Por isso o nome nuvem negra. Mas antes de operar com essa formação, precisamos ficar atentos a duas coisas. A primeira delas é a abertura do candle de baixa, que deve ser maior do que o fechamento do candle anterior. Além disso, é importante que o fechamento do candle de baixa seja bem próximo da mínima, para mostrar a força de queda naquele movimento de reversão. E seguindo uma lógica parecida, foi criada a Piercing Line. Nesse padrão, nós temos um forte movimento de baixa, que é seguido por um grande candle de alta, que precisa penetrar pelo menos até a metade do último candle de baixa. E o raciocínio dessa formação é o seguinte: as ações estavam caindo forte, até que houve uma rápida e forte reversão para alta. Por isso, os investidores percebem que aquele movimento de queda chegou ao seu limite. Mas precisamos prestar atenção, porque o candle branco do Piercing Line precisa ter um fechamento bem próximo da máxima, para mostrar a força de alta daquela reversão. Outro padrão muito utilizado é o de três corvos negros, que, como o nome já diz, são três candles de baixa em sequência. Nessa estratégia, o mercado estava vindo em uma tendência de alta, mas são formados três candles de baixa em sequência e formando degraus. Essa é uma forte indicação que aquele movimento de alta perdeu força e agora vai predominar a baixa. Mas os especialistas perceberam que também existia uma formação com três candles de alta em sequência, e aí eles chamaram de Three White Soldiers,
ou 3 soldados brancos. Nesse caso, após uma tendência de baixa, temos 3 candles de alta, em sequência, também formando os degraus. Esse é um forte indicativo de que aquela tendência de baixa anterior perdeu força, e agora o que vai predominar é a alta. E por último, eu queria mostrar para vocês a formação homem enforcado. Essa é uma formação bem parecida com aquela formação de martelo que a gente já viu, mas com uma diferença. Após uma tendência de alta, nós temos um candle de corpo bem pequeno, com uma sombra bem longa, no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. E na sequência, precisa vir um candle de baixa, com fechamento abaixo do corpo do martelo. O pensamento é o seguinte: o mercado tentou cair e respirou, mas no período seguinte caiu forte. Então devemos ter o início de uma tendência de baixa. E todas estas formações podem ser encontradas em qualquer período do seu gráfico IBO, mas é mais comum encontrá-las no gráfico intraday, como nesse caso do índice Bovespa. Em outubro de 2012, o índice estava em um ligeiro movimento de alta, até que se formaram 3 candles de baixa em sequência, numa espécie de degrau. Lembra que vimos essa formação, que é chamada de 3 corvos negros, indica um movimento de baixa? Essa já era uma indicação de baixa. E quem estava atento percebeu que além dessa formação, foi formado um kicking de baixa. Lembra? Com 2 marubozus seguidos. Com essas 2 confirmações seguidas, tivemos a indicação que estava começando um movimento de queda. E a indicação estava certa, tanto que o Ibovespa caiu praticamente 4% nos dias seguintes. E nas ações da Saraiva conseguimos ver um outro exemplo em um período mais longo. Entre 2009 e 2010, essas ações estavam em uma clara tendência de alta, como vemos no gráfico. Mas em janeiro de 2011, nós tivemos um candle de alta, seguido por um candle de baixa, que penetrou o primeiro candle de alta até a metade. Lembra dessa formação? É a nuvem negra, que indica o início de uma tendência de queda. E essa análise estava certa, tanto que as ações caíram praticamente 50% até novembro daquele ano. Mas fica tranquilo, porque com as ferramentas e o gráfico do IBO, você consegue encontrar todas essas formações em qualquer período do gráfico. E além disso tem o guia e os vídeos do Coringa Econômico para te ajudar. Só que não esquece que, como em qualquer outra ferramenta de análise gráfica, é sempre importante confirmar as indicações dessas formações com outras ferramentas, por exemplo, os suportes e resistências. Então galera, vocês entenderam, existem inúmeras formações de candles que servem para prever o comportamento de uma ação. A gente tem o Marubozu, que é aquele candle com sombra bem pequena ou inexistente, que serve para criar o kicking de alta ou de baixa. Também temos a nuvem negra e o piercing line. E não esquece que eles são ótimos para prever a reversão de movimento. Além disso, tem os 3 corvos e 3 soldados. E ainda tem aquele homem enforcado. Mas não esquece, sempre confirmar essas formações com outras ferramentas. Eu sou o Murilo Wozniak e a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!